A palavra, eu queria que você estendesse a sua mão para cá, queria que você abençoasse a vida dele agora, amém? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, que o Eliseu tem sido usado nas tuas mãos, ó Pai, ele tem sido um vaso, ó Pai, um vaso de honra, Deus, neste lugar, ó Pai. Ó Deus, e nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor use ele de novo, mais uma vez, como o Senhor tem usado, por onde ele tem passado, ó Deus, ele tem levado o teu amor, ele tem levado a tua palavra, Pai. Ó Deus, que ele tem se enchido, ó Deus, da tua presença, do teu Espírito Santo, ó Pai, e que nesta noite eles possam se esvaziar dele e dizer tudo aquilo que o céu tem para dizer sobre esta igreja nesta noite, que ele possa ser um instrumento, um canal de bênção para dizer aquilo que você precisa ouvir nesta noite, aquilo que o seu coração está sentindo sede de buscar nesta noite. Que nós possamos todos entender aquilo que Deus quer falar através dos teus servos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Te amo, irmão. Seguindo o lema do Metanoia, ninguém fica para trás. Então vamos começar diferente. João, dá um dói. Vocês achou que eu ia cantar, né? Amém. Glória a Deus. E é lindo ver os testemunhos que é contado aqui. É lindo ver as pessoas compartilhando que Deus falou, que Deus mudou. E essa mensagem Deus me deu há algum tempo atrás. E na hora que o pastor falou comigo ontem, ele falou: ó, você vai trazer a palavra. O Espírito Santo falou: é o momento dessa palavra. Porque para você chegar no final do Metanoia, você precisa romper com adversidades. Para você chegar, no teu domingo chegar, é necessário que você rompa barreiras. É necessário que você vá ao limite do seu corpo, das suas emoções, o limite da sua fé, e que você vença todas elas. Então o tema dessa mensagem hoje é rompendo com as adversidades. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 15. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 15, diz assim: estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Deus te abençoe, filho. Depois nós conversa. Quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales, para o oriente e para o ocidente. Glória a Deus, aleluia. Para que você possa compreender esse texto, e eu preciso acelerar porque nós queremos encerrar mais cedo. Para que você possa compreender o texto, o que se está passando nesse texto que eu acabei de ler. Ei, Davi tinha acabado de vencer Golias, a sua fama estava aumentando em Israel, as pessoas faziam canções com o seu nome, a fama de Davi estava crescendo, porque aonde ele entrava, além de ter derrotado Golias, Mateus, toda a guerra que Davi estava, ele vencia. Deus dava estratégia, Deus era com ele, e isso vai crescendo, a fama de Davi vai aumentando, e junto com a fama de Davi aumentando, vai crescendo os ciúmes de Saul. Saul então começa a perseguir a Davi, Saul começa a tentar matar a Davi, ao ponto que Davi foge, e nessa sua fuga, Deus vai colocando pessoas na trajetória de Davi, Deus vai encaixando pessoas no ministério de Davi, pessoas que vão se tornar os seus valentes, pessoas que vão dar a vida por Davi, pessoas que vão caminhar no seu ministério, pessoas que vão auxiliá-lo no seu ministério, mesmo Davi fugindo, mesmo Davi se escondendo de Saul, Deus vai colocando e encaixando pessoas na sua caminhada, no seu processo, na sua fuga, que vão andar com Davi por onde ele passar, por onde ele vai. Ei, homens, e Deus coloca homens valentes, homens de guerra ao lado de Davi, homens que não iam negociar o chamado de Deus na vida de Davi,
homens que estariam com Davi, aguardando o cumprimento da promessa do Senhor, homens que entenderam que Davi tinha uma palavra dos céus, que Davi tinha um chamado e era escolhido do Senhor, homens que foram caminhando com Davi. Ei, e é dentro desse cenário de fuga, é dentro desse cenário que Davi se escondendo, esses homens deixam algo registrado na história. Esses homens deixam algo registrado que eu acabei de ler para vocês. Eles romperam com a adversidade, eles romperam com a lógica, eles romperam com a adversidade. O texto que nós lemos fala: o Jordão estava cheio, o Jordão estava transbordando, estava cheio, as suas ribanceiras estavam cheias, não tinha como atravessar. Águas barrentas, as ribanceiras haviam sido cobertas pelas águas. O Jordão estava transbordando, a correnteza estava forte demais para homens comuns, não para os valentes de Davi. Mesmo o rio transbordando, esses homens, eles atravessaram o Jordão. Em outro momento da história de Israel, o Jordão se abriu. Está lá em Josué capítulo 3. Quando Deus dá a palavra para Josué, e eles vão tomar posse da terra, e eles chegam diante do Jordão. O Jordão estava da mesma maneira, transbordando, tempo de cheia, o rio estava cheio. Mas pela orientação de Deus, quando eles pisam na água, o rio se abre e eles passam em seco. Eles atravessam em seco. Mas na história, no texto que eu li para vocês, isso não aconteceu com os valentes de Davi. Eles pisaram na água, a água continuou do mesmo jeito. Eles entraram até os joelhos, a correnteza continuou do mesmo jeito. Eles entraram até os peitos, até a altura do peito, a água continuou do mesmo jeito. Então eles tinham que tomar uma decisão: ou eles voltavam para trás, ou eles atravessavam. O céu ficou em silêncio, o rio não abriu passagem, o impossível não facilitou o caminho, mas mesmo assim, eles atravessaram aquela adversidade, meu irmão. Ei, tem gente que só anda quando o cenário é favorável, tem gente que só anda quando a pedra sai do caminho, tem gente que só atravessa quando o rio se abre, meu irmão. Mas nessa noite eu venho te dizer: é momento de atravessar o Jordão, mesmo que o Jordão não se abra, passe a nado, mas vai rumo da tua promessa, vai em direção à sua promessa. Tem gente que só obedece quando o cenário é favorável, quando o cenário melhora. Ai, quando Deus fizer isso para mim, eu entro forte para o ministério. Ai, quando Deus fazer isso, eu vou fazer. Ai, eu só faço quando acontecer isso. Eu só faço quando o vento parar. Eu só faço quando chegar a calmaria. Se Pedro espera acalmar o vento, ele não anda por cima das águas. Ele desceu no meio da tempestade e andou por cima das águas. Cheira abaixando, ela abaixai. Tem irmão que só vai quando Deus remove o obstáculo. Mas nessa noite é diferente. Hoje é diferente. Eu estou pregando para homens e mulheres valentes que não param diante da adversidade, não param diante do Jordão, não param diante do mar, não se acanham diante do gigante, não param diante da adversidade. Esses valentes entenderam que nem todo Jordão vai se abrir. Você precisa entender que não é toda vez que o rio se abre, não é toda vez que o mar se abre. Às vezes é necessário passar a nado, é necessário avançar sobre a adversidade, é necessário avançar sobre o gigante. Davi não esperou o Golias vir. Davi partiu para cima de Golias e colocou ele no chão, arrancou a cabeça e foi o herói de Israel. Ei, meu irmão, você está esperando o gigante cair, mas Deus nessa noite te dá uma ordem: avança sobre o gigante, avança sobre o gigante, avança. Rompa com essa adversidade, meu irmão, rompa com esse medo. Nós precisamos ter maturidade espiritual para entender que nem toda vez o Jordão vai se abrir.
Não é toda vez que nós vamos chegar no Jordão e vai se abrir e nós vamos passar em seco. Deus tem poder para isso? Tem. Mas às vezes Ele quer nos forjar, Ele quer nos fortalecer. Em 2 Reis também vai dizer a história que o Jordão também se abriu. Elias e Eliseu chegam diante do Jordão. Elias arranca a sua capa, ele toca no Jordão, Marcão, o rio se abre. Elias e Eliseu atravessam em seco, chega do outro lado. Elias é levado aos céus no redemoinho. Eliseu pega a capa, ele volta para o Jordão, ele grita: aonde está o Deus de Elias? E toca na capa. Meu irmão, não é tempo de perguntar sobre o Deus de Abraão, não é tempo de perguntar sobre o Deus de Isaac, não é tempo de perguntar sobre o Deus de Jacó, não é tempo de perguntar sobre o meu Deus, não é tempo de perguntar sobre o Deus do pastor. É tempo de tocar na água e perguntar: aonde está o meu Deus? Para que a água se abre. É tempo de você ter a tua experiência, é tempo de você ter a tua intimidade, é tempo de você fazer as águas se abrirem ou passar por cima delas. Os valentes de Davi não esperaram o Jordão abrir. Os valentes de Davi não esperaram a calmaria. Eles avançaram. Eles avançaram em meio às águas turbulentas. Ô Dani, eu estou me sentindo no encontro aqui, estou suando já. Esse relógio, meu pai do céu. Mas os valentes de Davi, eles não esperaram as águas turbulentas pararem, eles não esperaram o tempo da seca, eles não quiseram dar a volta, eles não procuraram por atalhos. Eles sabiam que Davi estava do outro lado, que Davi precisava de ajuda, que Davi precisava dos seus valentes do lado dele. Então, se eles vão dar a volta, ia demorar. Se eles vão procurar um atalho, ia demorar. A travessia mais perto era passar pelo Jordão, mas o Jordão estava cheio, o Jordão estava transbordando. Mas isso não foi obstáculo para eles. Eles entraram pelas águas, eles atravessaram o rio, e eles colocaram os inimigos para correr. Aqueles que estavam cercando Davi, aqueles que estavam perseguindo Davi, eles colocaram para correr, porque eles foram em direção àquele que tinha promessa. Eles foram em direção àqueles que eles entraram para caminhar com ele. Eles romperam com o Jordão. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: existem travessias que não vão ser feitas em terras secas. Existem travessias que não vai ser feito em terras secas, em terras firmes. Porque a terra firme nós vamos na nossa força nisso. Em terra firme nós vamos, vai estar dando pé. Eu sei onde eu estou pisando, eu sei o caminho que eu estou dirigindo, eu sei o caminho que eu estou andando. Mas quando você está nas águas e lá baixou, abacai, você perde a estabilidade. E quem governa a tua vida é o Espírito Santo. Quem te dirige é o Espírito Santo. Quem te leva aonde tem que ir é o Espírito Santo. Há travessias que serão feitas contra a correnteza, há travessias que serão feitas contra o vento, há milagres que vão acontecer no meio da tempestade, há coisas que vão acontecer. Chega lá, baixar. É no meio da correnteza, é no meio do vendaval. As adversidades, elas se apresentam diante de nós, não para nos matar, mas para nos forjar. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para ele: meu irmão, a adversidade que você está passando não é para te matar, é para te forjar. É para te forjar, meu irmão. Deus quer transformar nessa noite homens comuns em homens fortalecidos na fé. Homens que não param diante da adversidade.
Homens que não param diante do cenário que está diante dos seus olhos. Homens que não param diante do noticiário. Homens que não param diante da notícia. Homens que não param se o vento for contrário. Homens que não param diante do diagnóstico médico. Homens que não param diante da situação da família. Homens que não param diante da situação no trabalho. Homens imparáveis. Homens que não param diante das adversidades. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Chacoalha o irmão que está do teu lado, fala para ele: eu tenho uma boa notícia para você. E não é eu que vou falar, não. A palavra do Senhor diz, Isaías, capítulo 43: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, diz o Senhor. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor não prometeu que nós teríamos bonança. O Senhor não prometeu que nós não seríamos jogados na fornalha. O Senhor não prometeu que o vento não ia levantar. Mas Ele fez uma promessa: eu vou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, igreja. Chorabaxe calabachai. Você não está sozinho. Deus vai te livrar dessa adversidade. Mas você vai passar. Mas você não vai passar sozinho. Ele vai estar contigo. Ele vai lhe dar estratégia. Ele vai lhe dar força para vencer. Ele vai lhe dar força para vencer. Oh, meu irmão, o Senhor te trouxe nessa noite para que você possa entender que Ele é contigo. Ah, mas eu já ouvi tanto isso, eu já falei tanto isso, eu já escutei tanto isso. Meu irmão, o Senhor está falando com alguém nessa noite: eu estou contigo. Você pediu uma resposta do Senhor, você pediu uma direção do Senhor. A estratégia é Ele que vai te dar. Ei, a força que você precisa é Ele que vai te dar. A orientação que você necessita é Ele que vai te dar. É Ele que vai dar a resposta. Você não está sozinho. Ei, você está esperando o mar se abrir, você está esperando a calmaria chegar, você está esperando o vento cessar. Ei, Deus te deu uma palavra. Persiste, lute pela palavra, lute pela promessa do Senhor na sua vida, lute pela promessa do Senhor pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, luta pelos teus sonhos, luta pelos teus projetos. Ah, mas o vento é contrário, a condição financeira é contrária. Ei, como que isso vai realizar? Ei, como que eu vou realizar esse sonho? Como que eu vou trocar meu carro? Como que eu vou conseguir a minha casa? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Ei, meu irmão, Deus está dizendo: rompa com a adversidade, busque em Deus estratégia, busque em Deus em direção. Não espere o tempo favorável, não espere a calmaria. Rompa o Jordão da tua vida nessa noite. Rompa com o Jordão. O texto vai nos falar em outros versículos que eles tinham o rosto de leão e eram velozes como corças. Leão fala de coragem. Corça fala de estabilidade em terrenos difíceis. Leão, coragem. Corça, agilidade em terrenos difíceis. Deus vai te dar estratégia. Deus nessa noite está formando homens que não afundam em ambientes instáveis e não param diante das adversidades.
O problema hoje em dia é que as pessoas estão esperando Deus diminuir a força do rio, e Deus querendo aumentar a tua força. As pessoas esperando Deus calma o vento, e Deus querendo te fortalecer. Deus acalma a correnteza, e Deus querendo te forjar. Ah, meu irmão, eu já falei aqui, mas se Pedro espera a calmaria chegar, ele não tinha descido do barco, ele não tinha andado por sobre as águas. Ah, meu irmão, se Paulo e Silas naquela prisão, depois de ter sido chicoteado, ai, vamos esperar as feridas, ai, vamos esperar passar a dor. Ai, tá doendo, Silas? Tá, Paulo? Tá doendo também? Ai, tá, Paulo. Ai, vamos esperar passar para nós orar. Vamos esperar passar a dor para me clamar. Vamos esperar passar a dor para me adorar. Ai, precisa cicatrizar a ferida das minhas costas para me orar. Precisa cicatrizar as feridas das minhas costas para me clamar. Ei, meu irmão, sangrando, um cantor, o rabachei calabá, o outro orou, um orou, o outro cantou, um cantou e o outro orou. Eu não sei quem cantou, quem orou, eu só sei que o céu desceu naquele lugar. Os anjos de Deus desceram naquele presídio, naquela cadeia. Ah, balançou tudo ao ponto das correntes se soltarem. Ora baixando, arabaixando, arabai. Meu irmão, mesmo sangrando, adore aquele que pode curar a tua ferida. Mesmo doendo, adore aquele que pode trazer alívio para a tua dor. O problema é que, e eu respeito, eu tenho meu tempo de luta, eu tenho meu tempo de dor, eu respeito. Mas tem hora que a gente tem que levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando, continuar adorando, continuar buscando. Tem situações, irmãos, há situações e situações, me entenda, mas houve um momento na história que a sunamita estava com o seu filho morto. Tá tudo bem? Tá. Onde você está indo? Eu vou em busca daquele que pode fazer algo por mim. Veio um moço do profeta. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Quando ela chega diante daquele que podia fazer algo, ei, aquele que pode fazer algo pela sua vida, ele está aqui nessa noite. Aquele que pode fazer algo pela sua família, ele está aqui nessa noite. Aquele que pode fazer algo pelos seus sonhos, pelo seu projeto, pelo seu ministério, ele está aqui nessa noite. E ele se chama Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nem todo milagre será Deus abrindo caminhos, mas será Deus sustentando você dentro da correnteza. Nem todo milagre será Deus abrindo caminhos, mas será Ele sustentando você dentro da correnteza. Mateus vai falar sobre a tempestade. Mateus capítulo 14. Nós não temos tempo. O Jordão não abriu, a tempestade lá não parou, mas atravessa assim mesmo. Atravessa assim mesmo, com medo. Às vezes dá medo sim, meu irmão. Mas quem te chamou? Quem te deu a palavra? Quem liberou a promessa? Se você crê que foi Deus, vá com medo. Você precisa ter a tua experiência com Deus, a tua intimidade com Deus. Foi Deus que falou com você? Então vá com medo, com dor. Ei, meu irmão, a caminhada às vezes nos traz dores. O processo de moldura às vezes nos traz dores. Para formar o vaso, às vezes tem aquela pedrinha que é necessário arrancar no meio do barro, para que nós possamos nos tornar vasos perfeitos, para podermos ser usados. Às vezes tem respostas, mas continue em direção à promessa. Sem aplausos. Talvez você ache que ninguém está te vendo. Talvez nós da igreja, a liderança, talvez o irmão que está do teu lado não está vendo o que você está passando.
mas aquele que enxerga tudo tem te contemplado. Aquele que não foge nada do seu olhar está com os olhos voltados para ti. Sem garantia, porque eles entraram no rio sem garantia. Será que nós vamos conseguir chegar do outro lado? Será que nós vamos conseguir atravessar? Mas mesmo assim eles entraram. Anota, quem estiver anotando. Sabe por que nós precisamos caminhar com medo, com dor, sem resposta, sem aplauso, sem garantia? Porque existem territórios que só são conquistados por quem aprende a atravessar rios cheios. Existem territórios que só são conquistados por quem aprende a atravessar rios cheios. É tempo de atravessar esse rio, meu irmão. É tempo de atravessar essa diversidade. Moisés não parou diante de um mar. Josué, pode subir, grupo de louvor. Josué não parou diante de uma muralha. Eles deram uma volta, a muralha continuou do mesmo jeito. Eles deram o segundo dia, eles deram a segunda volta, Luciano. A muralha do jeito que estava ficou. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e a muralha continuou do mesmo jeito. Sétimo dia, primeira volta nada, segunda volta nada, terceira volta nada, quarta volta nada, quinta volta nada, sexta volta e nada. A muralha continuava do mesmo jeito, Dinei. Mas na sétima volta, quando eles terminam a sétima volta e eles cumprem o que Deus orientou, e eles bradam e tocam a buzina, as muralhas vieram ao chão. Eles não pararam diante da primeira adversidade. Ei, Davi não parou diante de Golias, pelo contrário, ele avançou para cima. Elias não parou diante dos profetas de Baal. 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Aserá, clamando, se cortando, gritando a Baal, ao ponto de Elias falar: ei, grita mais alto, talvez ele está dormindo. Grita mais alto, talvez ele saiu para viajar. Grita mais alto. Não, ele não parou. Quando foi a vez de Elias, ele reconstrói o altar. E ele clama a Deus e o fogo desce. Ei, meu irmão, Neemias não parou diante das palavras de Sambalate. Você não vai conseguir, você não é ninguém para reconstruir o muro. Quem você pensa que é para reconstruir esse muro? O que você está fazendo aí? Neemias não parou diante das palavras contrárias. Ei, meu irmão, Esther não parou diante de um decreto real. Mas agora é para aplaudir de pé. O nosso Jesus não parou diante de uma cruz. Ele não parou no sepulcro, ele está vivo. Jesus não parou diante da cruz, Jesus não parou diante da morte, ele se entregou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está aqui para te curar, para te sarar, para restaurar as tuas forças. Se coloque de pé. Se coloque de pé, meu irmão. Eu não sei qual é a adversidade que se colocou diante de você. Eu não sei qual é o Jordão que está diante de você. Eu não sei qual é o Golias que está te afrontando. Mas o que eu sei é que o meu Jesus, o teu Jesus, Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. E Ele quer te curar. Ele quer te restaurar. Ele quer te orientar nessa noite. Você que precisa dessa adoração, não espere o primeiro. Seja você o primeiro. Seja você o primeiro.